Andréia aqui e antes de mais nada eu já quero começar esse episódio de hoje lembrando vocês que é possível assistir o podcast também através do YouTube, tá? E eu sempre vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse episódio. E se você for assistir pelo YouTube, não esquece de compartilhar, de dar o seu like, de curtir lá e também de se inscrever no canal. Se você optar por continuar aqui no Spotify, também não esquece de deixar seu comentário, de avaliar, porque isso é muito importante para a gente e ajuda a distribuir ainda mais para as pessoas, tá bom? Também quero aproveitar e agradecer muito, vários países aqui me escutam. Eu vou fazer uma lista de todos que tem aqui e eu vou citá-los no próximo episódio, tá? Mas bora lá! Hoje eu quero falar sobre projeção e identificação, que é o quê? É aquilo que me incomoda no outro, nada mais é do que aquilo que eu não consigo sustentar em mim. Nossa, Andréia, que confuso! Isso não é uma situação confortável, não é bonito, não massageia o ego, mas é profundamente libertador quando a gente entende de verdade o que é isso, tá? Eu vou explicar para vocês. A projeção, ela acontece quando eu coloco no outro algo que é meu, mas que eu não quero, que eu não consigo, ou eu não suporto reconhecer em mim. Isso que vocês estão vendo na minha mão que eu fiz laser, tá? Para tirar as manchinhas. Então é muito mais fácil apontar do que sustentar. É muito mais simples criticar do que olhar para dentro. E sem perceber, a gente passa a viver reagindo às pessoas, aos comportamentos e às situações, né? Como se o problema ele tivesse sempre fora. Repara como muitas vezes certas pessoas nos tiram completamente fora do eixo. Não é qualquer pessoa, não é qualquer atitude. É algo assim muito específico, muito pontual. É um jeito dela falar, é uma postura, é uma escolha, uma atitude. Aquilo ativa uma irritação desproporcional. Uma raiva que parece maior do que a situação em si. E isso é um sinal. Quando algo no outro nos incomoda demais, quase nunca é sobre o outro. É sobre o que aquilo desperta em nós. Pode ser uma parte que foi reprimida, negada ou mal resolvida. Pode ser algo que a gente queria ter coragem de ser, mas não se permite. Ou algo que a gente teme em ser porque aprendeu que aquilo não era aceitável. Então, às vezes, o que incomoda é a liberdade do outro. Às vezes, é a ousadia. Às vezes, é a passividade. Às vezes, é o jeitão expansivo. E às vezes, é o silêncio. Então, tudo depende da história que cada um carrega aí. A identificação, ela funciona de forma parecida, mas num outro tom. É quando eu me reconheço no outro, mesmo sem eu perceber. Quando algo toca porque espelha uma dor, um medo, uma insegurança ou um desejo que ainda está ali vivo, mesmo que eu finja que não. Então o problema é que quando a gente não tem consciência disso, a gente passa a viver em guerra. Guerra com o mundo, com as pessoas, com as opiniões diferentes, com os comportamentos que fogem do nosso controle. E viver assim, gente, cansa, né? Drena energia, endurece. Assumir que aquilo que me incomoda no outro, fala sobre mim, não significa concordar com tudo, aceitar tudo, ou se calar diante do que é errado. Não é isso. Significa assumir responsabilidade emocional. Significa parar de terceirizar o desconforto. Então é muito comum ouvir frases como: eu sou assim porque o outro é desse jeito. Isso tira completamente a autonomia emocional da própria vida, gente. Coloca o outro no controle do meu estado interno. E isso é um lugar perigoso de se estar. Quando eu entendo que o incômodo é meu, eu ganho escolha. Posso olhar para aquilo e perguntar: o que exatamente isso está tocando em mim? O que isso revela sobre as minhas crenças, meus medos, limites ou desejos? O que
eu não estou conseguindo sustentar em mim mesma. E sustentar significa tolerar, integrar e reconhecer. Às vezes eu não sustento a minha própria vulnerabilidade, então me irrita quem se mostra frágil. Às vezes eu não sustento a própria força, então me incomoda quem se impõe. Às vezes eu não sustento o meu desejo de mudar, então eu critico quem teve a coragem de mudar. Vocês estão me entendendo? Enquanto a gente não faz esse movimento interno, a vida ela continua repetindo os mesmos conflitos com pessoas diferentes, em cenários diferentes. Muda o personagem, mas o roteiro é o mesmo. Autoconhecimento não é sobre tornar uma pessoa perfeita, é sobre se tornar uma pessoa mais consciente. E consciência, ela dói no começo, porque ela desmonta as narrativas confortáveis. Mas depois alivia, porque devolve o poder para você. Quando você começa a perceber as suas projeções, algo começa a mudar. Você reage menos, você observa mais, você julga menos, se responsabiliza mais. E isso não te deixa mais fraca, te deixa mais inteira. Porque no fim das contas, o outro é só um espelho. Às vezes distorcido, às vezes incômodo e às vezes necessário. E toda vez que algo te tira muito do lugar, talvez valha menos a pena atacar e mais a pena investigar. Porque crescer muitas vezes não é mudar o mundo, é aprender a sustentar em si aquilo que antes precisava ser combatido fora. Um beijo enorme no seu coração e um excelente dia.